Fala pessoal do canal do Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, o bicho pegou, viu? Para os times pernambucanos na rodada passada, só o Petrolina conseguiu vencer, por aqui que pareça. Mas falar do jogo entre Sport e Avaí, 2-1 para a equipe do Avaí. O Sport conseguiu fazer logo o seu primeiro gol aos 4 minutos do primeiro tempo. O goleirão do Avaí falhou feio, mas o Alan Ruiz não tem nada a ver. Bateu muito forte mesmo na bola. O goleirão poderia ter feito uma defesa, mas não conseguiu, falhou. O Alan Ruiz não tem nada a ver mesmo. O que ele fez? Foi comemorar com a torcida. O Sport sendo muito incisivo logo nos primeiros minutos, tendo essa posse de bola, procurando essa ofensividade que tanto se pede na equipe do Mariano Sosso e vem demonstrando nessas últimas partidas. Só que existe um fato. O Alan Ruiz, o mesmo que fez o gol do Sport, o primeiro gol, o que acontece? O Alan Ruiz toma o primeiro amarelo aos 31 minutos e aos 32, menos de 1 minuto e 10 de diferença, o que acontece? Ele é expulso e para mim merecia o segundo amarelo e foi expulso corretamente. Aí o Sport, mesmo assim, tenta manter a equipe numa base muito mais sólida. O que ele faz? Ele tira o Lucas Lima do lado, recompõe por dentro, coisa que seria o posicionamento do Alan Ruiz. O Sport vai para um segundo tempo aí um pouco modificado. Ele faz algumas modificações, ele tenta um fato novo, ele muda também os volantes, sai Felipe, sai o Fabrício Domingues, entra o Fábio Matheus, o Fabinho, mas o Sport tem uma perda significativa ainda. Pessoal, o Sport tem, por incrível que pareça, o seu segundo jogador expulso. Isso mesmo. Zé Roberto entra com 10 minutos do segundo tempo. Depois de 7 minutos ele toma o primeiro amarelo. E depois de 2 minutos que ele está em campo, pessoal, estou falando que ele entrou aos 10. Então aos 17 ele toma o primeiro, aos 19 ele é expulso direto. Uma entrada duríssima, o juiz estava em cima do lance e para mim expulsão correta também do Zé Roberto. Aí o Sport começa a se defender, faz 2 linhas de 4, ele mantém um Barleta de um lado, tira o Romarinho que já estava desgastado, e o Romarinho é um jogador que vem jogando muito pela equipe do Sport, né? Tem uma maior sequência de minutagem, e o que acontece? Ele troca o Romarinho pelo Barleta, o Sport recua muito, não tinha como, tentando explorar uns contra-ataques com o próprio Barleta mesmo, quando dava, e olha que estava impossível mesmo de manter isso. Mas a equipe do Avaí, ele faz algumas modificações, né? Tô aqui, o Ronaldo Henrique sai ex-Sport, entra mais um atacante para ter superioridade numérica dentro de campo e conseguiu. O Avaí não deixou barato, um cruzamento lá, o Garcês sobe perfeitamente e dá uma belíssima cabeçada, para mim muito difícil para o Kaique França. Quando vai para os 50 e os 51, o Jean Lucas dá uma patada mesmo, uma bola também muito difícil para se fazer uma defesa, e o Avaí vira diante da equipe do Sport por 2-1 na Arena Pernambuco. O Sport cai para terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Sport agora tem que virar a chave, porque já vem Atlético Mineiro, depois vem a semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Então o Sport tem que virar essa chave muito rápido, tem que ir recuperar esses jogadores, porque vai ser uma partida muito difícil na quarta-feira. Lembrando que o horário foi alterado para as 8 horas da noite, né, da quarta-feira, era às 19, foi para as 20 horas. Então o Sport, eu vejo que o Mariano Sosso, ele foi o menos culpado disso tudo. Muito se fala, poderia ter botado um zagueiro, mais um volante, mas ia recuar demais a equipe do Sport, coisa que ia ainda mais impactar e recuar muito a equipe do Sport nesse lado defensivo. Agora falar do Náutico. O Náutico perdeu seu jogo contra a equipe do Volta Redonda lá no Rio de Janeiro por 2-1. O Náutico, mais uma vez, não demonstra um bom futebol. Foi uma partida muito abaixo de vários jogadores. O próprio Thiago Lopes não conseguiu render. O Náutico veio com uma proposta de preencher mais o meio, mas mesmo assim ele toma um gol muito parecido mesmo com o que aconteceu no jogo anterior ao do Volta Redonda. O gol do Volta Redonda foi numa falha do Wagner, né? Um chute do Bruno Barra, e o atacante do Volta Redonda vai lá e escora. Ele poderia ter espalmado para o lado, espalmou para dentro da área. O atacante do Volta Redonda, muito confiante que ele ia acontecer isso,
foi lá, fez logo o primeiro, depois fez o segundo gol. E o segundo gol que me chamou bastante atenção foi essa bola. Essa bola ela atravessa de um lado para o outro com uma facilidade muito grande. E o Náutico vai para um segundo tempo com muitas alterações entre o Bárcia, entre o Patrick Alan também, Bruno Mezenga, enfim. Mas o Náutico não consegue ter o êxito. Mais uma vez, o Náutico vai sim para um jogo muito difícil. Ele tenta a todo momento o gol. Tem o gol que o Wellington Silva faz o pênalti em cima do jogador do Náutico, mas é muito pouco. Paulo Sérgio vai lá, converte muito bem, mas é muito pouco para a equipe do Náutico. O Náutico tem que acordar para ontem. Eu venho falando direto, muitas das vezes fala, mas o Náutico precisa jogar bem, ou o Sport precisa jogar bem. Não, existe um momento que você precisa vencer, e o Náutico precisa vencer para ter esse corpo, para o Náutico ter esse volume, né, que tanto se espera da equipe do Náutico. Sabemos que é um grupo limitado, mas a intensidade tem que se ter. E a confiança também dos jogadores precisam voltar a ter um novo capítulo, porque sem confiança um atleta ele não consegue. E tem uma matéria muito bacana do Hélio dos Anjos que ele fala sobre futebol. Ele fala assim, futebol nada mais é do que vitória. E ele está mais do que certo. Sem vitória, tudo fica mais difícil. E o Náutico precisa vencer para ontem. O Retrô perdeu também dentro de casa para o Itabaiana, por que pareça. O jogador que, para mim, o melhor jogador em campo foi o Jefferson, ex-goleiro do Náutico. Né? Pegou muito mesmo, mas o Retrô perde na Arena Pernambuco. E o Petrolina ganhou do Sergipe, lá em Sergipe, por 1-0. Então, a única equipe de Pernambuco que ganhou nas séries B, C e D foi o Petrolina, por 1-0 diante da equipe do Sergipe. Tá bom, pessoal? Então, valeu, dá aquela moral, vamos embora, bom início de semana. E lembrando que tem o site do xerife ricardorocha3.com. Dá aquela moral, forte abraço e até a próxima.